A religião é o ópio do povo. O que essa frase atribuída a Karl Marx significa de verdade? Inicialmente a gente tem que entender uma coisa. Essa é apenas uma frase dentro de um parágrafo na introdução de um livro de 1844 de Karl Marx. Sendo que Marx produziu dos anos 40 até os anos 80. São mais de 40 anos de produção. Não necessariamente isso representa toda a ideia do Marx. Imagina do Engels, imagina do Lenin, imagina de todo o movimento marxista, socialista e comunista nos últimos 170 anos. Então isso aí não pode resumir absolutamente nada do nosso movimento. Primeiro ponto. Segundo lugar, o que é o ópio? O ópio era uma droga. Era e é uma droga. É a base de várias outras drogas que existem hoje. Advinda de uma planta que era muito cultivada, que era e é muito cultivada na Ásia, no continente asiático, mais especificamente ali na Índia e na China, onde era bastante vendida pelo comércio imperialista dos britânicos, certo? Através de várias imposições de leis consideradas desiguais, especialmente no ano de 1842 e em diante, né, com as guerras do ópio, houveram várias imposições ao Império Chinês para que seja continuada a comercialização desse tipo de droga para a submissão do povo chinês desde aquele período. Tanto que a China, já fiz um vídeo sobre isso, dos anos 40 do século XIX até os anos 40 do século XX, é conhecido como o século da humilhação, ou o século perdido, certo? Por causa de toda essa desgraça que tem acontecido com a China nesse século que passou, do século XIX ao século XX, que foi bastante submetida pelas desgraças do imperialismo. Enfim, basicamente é isso, certo? Agora, por que essa comparação com o ópio? Se a gente ler o parágrafo que está essa frase, a gente já vai entender que Marx ele quer ao mesmo tempo dizer o seguinte: olha, ao mesmo tempo que o ópio / religião escondem a realidade, floreiam a realidade, mistificam a realidade, idealizam a realidade, também, tanto a droga como a religião são o grito de socorro do oprimido. Ou seja, a realidade é tão desgraçada, a realidade que a gente vive, ela é tão difícil, tão miserável, que a gente tem que fugir dela em algum momento. A gente tem que se afastar dela para a gente conseguir ter algum tipo de perspectiva positiva. No caso da religião, muito mais do que uma droga, obviamente, ela é toda uma comunidade de pessoas. Uma comunidade de pessoas que está lá unida para compartilhar bens, para compartilhar emoções, para fazer festas, para comemorar casamentos, para comemorar aniversários e tudo mais. Obviamente que não é só isso, certo? Não é só isso. Todo grupo humano é bem contraditório, tem muitas coisas envolvidas. Mas isso o que quer dizer? O ópio do povo tanto mistifica a realidade, quanto é uma fuga dela, é uma fuga da realidade. Justamente para manter sua sanidade mental, para manter você com a esperança de que a realidade, mesmo sendo dessa forma, é possível tirar alguma alegria dessa realidade. Então é assim que a gente tem que entender a questão do ópio do povo, certo? Não é exatamente uma demonização da religião. Dizer que a religião é em si, tanto a religião quanto a religiosidade quanto os religiosos são em si um problema, uma coisa que deve ser exterminada, uma coisa que deve ser proibida. Não tem nada disso no texto. É apenas entendendo o caráter histórico da religião, como ela se deu até aquele momento. Basicamente isso. A religião é o ópio do povo por causa desse tipo de caráter, por causa desse duplo caráter da religião. Fuga da realidade, porque a realidade é uma merda, e mistificação da realidade. Basicamente isso.